Paz do Senhor, a paz do Senhor, bom dia queridos amigos, bom dia queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos por mais um dia, glórias por tudo, Senhor. Pai, nós apresentamos tudo o que temos e somos a Ti, e queremos declarar, Senhor, que esse tempo de oração é consagrado, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, a voz um pouquinho fraquinha, mas nós vamos deixar aqui, Vamos devagarzinho, nós chegamos lá. E hoje nós estamos, Não vamos fazer naquele esqueminha do pastor, não, Eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor falou no meu coração e a gente vai meditando na palavra de Deus e Deus vai falando e Deus vai revelando e aí é onde nasce, essas palavras que a gente deixa aqui e glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar, o que é perseverar em fé até o cumprimento da nossa promessa. Isso, Cristina, realmente acontece sim. Quem persevera alcança a promessa, Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que esperou em Deus e que teve uma herança, um galardão de um futuro maravilhoso. Vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Josué 14, a partir do livro do versículo 6, que diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. E da idade de 40 anos eu sou, quando Moisés, ele me enviou para Cades Barneia a espiar a terra e lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já estou com a idade de 85 anos. E ainda estou nos dias de hoje tão forte como foi no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força. Para que a guerra e entrar e sair, e entravas e para entrar e sair a guerra. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou daquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Glória a Deus, aleluia, essa palavra é tremenda, Aqui a palavra de Deus vem falando a respeito de Caleb, Caleb, ele fala, ele chega diante de Josué, que agora é o líder do povo, e ele diz: olha, Josué, o dia em que eu entrei, que eu fui lá espiar a terra, que o Senhor disse que ia dar para os nossos pais, eu vim trazendo, um relatório favorável, crendo que o Senhor ia fazer por nós. Então agora, naquele dia, foi me dado uma proposta, foi me falado uma promessa, que eu iria receber aonde eu teria colocado meus pés. Então agora, hoje, eu venho aqui requerer minha parte. Foi mais ou menos isso que Caleb fez com Josué. Ele disse: olha, de todos aqueles que foram espiar a terra, somente 2 pessoas, era ele e Josué, que vieram trazendo, uma expectativa boa de futuro, de esperança, alegria, um relatório positivo eles trouxeram. Os outros 10 espias, eles rejeitaram aquela terra, com medo, falando do gigante, das fortalezas, e derreteram seus corações, diz a palavra de Deus, que eles derreteram o coração do
povo, eles acabaram com a expectativa do povo em receber a terra de Deus, a terra prometida que o Senhor tinha falado, jurado ao povo de Israel que daria. Então, o que aconteceu, né? Quando Caleb, ele chega a Josué, ele diz: olha, Josué, agora eu vim buscar minha herança, agora eu vim buscar minha parte. Quando eles conquistaram a terra prometida, eles dividiram aquela terra e cada um teve uma porção. Então, agora, Caleb chega e diz: agora é minha vez, né, Josué? Agora eu quero minha parte, eu quero meu galardão, eu quero a minha herança. E a palavra de Deus diz que ele diz, né, olha, por eu ter perseverado no Senhor. Então, quer dizer, essa perseverança em Deus, né? Então ele diz: olha, assim eu sou hoje, da idade de 85 anos, com a mesma força que eu tinha 40 anos atrás, quando eu fui espiar a terra. Eu posso entrar e posso sair. Quer dizer, o entrar e sair era um termo que eles usavam para quando eles fossem guerrear, entrar e sair para a guerra, né? Então ele chega diante de Josué e ele diz: olha, eu sei que lá naquela terra, eu sei que ainda tem gigantes, né? Uma cidade forte, fortalecida, mas eu vou lá porque o Senhor, Ele está comigo, Ele me prometeu. Então a gente vê Caleb, né? Em todo tempo, em todo momento, ele fala, né? Que eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então a esperança dele não é porque ele tinha uma força, na mesma força que Deus fez ele permanecer de 40 anos atrás. Quando ele vai ver a terra prometida, né, ele vem trazendo uma expectativa boa para o povo e Deus mantém ele nessa expectativa de força, de coragem, de guerra até os seus 85 anos. A mesma força ele diz, olha, eu não desfaleci ainda, eu vou conquistar o que Deus me prometeu e eu vou lá. Eu sei que lá tem gente forte, lá a cidade é fortalecida, tem gigante, mas o Senhor, Ele vai comigo porque Ele me prometeu. Então a gente vê que Caleb, ele tinha uma expectativa de receber da parte de Deus, né? Essa força que ele tinha para a guerra era realmente, né? Era aquela fé que o movia a acreditar e mover em Deus. Então, até o cumprimento das promessas que o Senhor nos faz, nós temos que permanecer renovando, né? Renovando o vigor, renovando as forças, a esperança, a expectativa. Então, como Caleb, né? Olha, eu entrei para a terra, para espiar a terra com 40 anos, eu achei maravilhoso, eu achei isso é Deus que vai fazer por nós, Ele vai nos acrescentar na nossa vida, Ele vai nos enriquecer, né? Ele vai dar o melhor para as nossas vidas. E depois de 45 anos, com 85 anos, ele continua falando a mesma coisa. Nós vamos entrar para dentro dessa terra, nós vamos conquistar, o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. Então é uma esperança que vive, né? Não importa o tempo, até o cumprimento da promessa, né? É o vigor, é a força, é a coragem, é a esperança na palavra que o Senhor, Ele dá para nossas vidas. Assim como Caleb, o segredo de Caleb é permanecer firme no Senhor. Eu permaneci firme no Senhor, né? Então ele diz, né? Olha, eu fui aquele que eu tive fé em Deus. Eu tive fé, né? Que o Senhor ia fazer, que o Senhor ia me dar, que o Senhor ia nos entregar. Então ele diz, eu permaneci firme no Senhor. Quer dizer, até o cumprimento da promessa, né? Vai ter que entrar e vai ter que sair. Que nem Caleb fala, né? Nós vamos entrar e nós vamos sair. Ainda tenho força para a guerra, ainda tenho força para lutar e conquistar. Então não importa o tempo, não importa a idade, o que importa é a promessa. Aquele que fez a promessa, ele vai cumprir. E até o cumprimento da promessa, nós vamos sim entrar e sair, que nem Caleb fala. Nós vamos para a luta, nós vamos na peleja, nós vamos na batalha, mas nós não vamos desistir. Os nossos olhos sempre na promessa, os olhos sempre para a promessa, né? Então nós não podemos deixar apagar o fogo da promessa. O fogo da promessa, ele tem que estar sempre vivo dentro de nós. Essa palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração. Estava meditando na palavra de Deus e o Senhor falou comigo, né? Acenda, mantenha sempre aceso o fogo da promessa, porque a promessa é o que vai fazer tu fortalecer e aí tu querer sempre lutar e batalhar até o cumprimento. Aí o Senhor falou comigo, né? Mantém fogo, mantém acesa essa chama, porque todas as vezes em que tu vai chamando a existência, tu vai chamando para a vida, tu vai trazendo do mundo espiritual para o natural, através da palavra, da profecia, não, eu vou conquistar, né? Eu vejo ali Caleb dizendo, não, olha, lá tem gigante, mas eu vou lá, eu vou conquistar
essa terra é minha, Deus vai me dar. Então é uma promessa que é avivada todo dia, é um fogo que vai fazendo queimar, é uma chama que não pode apagar. Quando nós temos um sonho, quando nós temos uma promessa, quando nós temos uma profecia, é aquela chama que nós vamos ter que manter até o cumprimento, né? Eu tenho uma promessa, né? Eu tenho uma promessa. Caleb diz, né? Eu permaneci firme em Deus, agora eu quero a minha herança, agora eu quero minha promessa, agora eu quero o meu galardão. Então, que nós possamos entender, né? Fazer que nem Caleb, firmar o pé, trancar o pé e dizer assim, eu tenho promessa e eu não vou desistir da minha promessa, da minha bênção, do meu galardão. A palavra de Deus diz, né, que ali naquele momento, Caleb, ele recebe, né, ele recebe a herança para ele e para toda a sua descendência. Quando Moisés, ele faz ali a promessa para Caleb, que aquela terra que ele pisou seria dele e para os filhos dele, Caleb conquista para ele e Caleb conquista para as gerações dele. Então, que sejamos nós, né, aqueles que vão permanecer firme na palavra, firme na promessa, vamos receber nosso galardão e ainda vai gerar, né, a herança para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e até 1000 gerações, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, né, que nos mantenha firme e que o fogo desta promessa ele se acenda todo dia. E que coisa gloriosa é nós pensarmos, né, que nós andamos nessa terra com os olhos numa promessa que um dia Deus fez para nós. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, nós declaramos, Senhor, meu Deus, sim, Senhor, o que alegra o nosso coração. Senhor, o que nos traz a esperança é saber que o Senhor tem a novidade, tem um tempo novo, tem promessa, tempo de cumprimento das profecias, Senhor, já estamos vivendo no dia de hoje. Assim nós declaramos, Senhor, meu Deus, que o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover, o Senhor vai nos entregar toda a palavra, toda a promessa, toda a profecia que um dia Ele nos liberou como sendo uma promessa de vida, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que estamos firmes, Senhor, até o cumprimento da promessa. Senhor, nós vamos entrar e vamos sair, nós vamos na peleja, nós vamos na conquista, nós vamos bater em porta, nós vamos falar com pessoas, nós vamos, Senhor, usar todos os nossos esforços, Senhor, meu Deus, nós não vamos medir esforços, meu Deus, permanecendo firme, acreditando na palavra, na promessa que o Senhor nos fez um dia. Senhor, nós declaramos nesse dia, Senhor, aviva, Senhor, a chama, Senhor, o fogo da promessa, Senhor, que esteja aceso e ardendo todos os dias no nosso coração, que seja, Senhor, a promessa, um fogo, Senhor, ardente dentro do nosso coração, que nos impulsiona, Senhor, para conquistar, para crer, para gerar em nós fé, Senhor, meu Deus, para entrar, para sair, para vencer e para conquistar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não desiste não. Aquele sonho, aquela promessa, aquele plano, aquele projeto que você apresentou diante da face do Senhor, creia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos. Ele é fiel, Ele não muda, por isso nós podemos sim ficar firmes nas promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.